Portal de Convênios. Todas as notícias sobre convênios e outros acordos na administração pública. Olá, este é o podcast do Portal de Convênios, um resumo semanal das principais notícias do âmbito da administração pública para você se manter informado em poucos minutos. Transparência Internacional. Novo PAC possui problema crítico de transparência. Um programa que promete transformar a infraestrutura do país com 1,3 trilhão de reais em investimentos públicos avança com um nível de transparência considerado alarmante por especialistas em controle público. Levantamento recente da organização Transparência Internacional Brasil indica que o novo Programa de Aceleração do Crescimento, o novo PAC, permanece em patamar crítico de divulgação de dados com lacunas profundas sobre obras federais, contratos e impactos ambientais. A avaliação revela que o programa recebeu apenas 12,12 pontos em uma escala de 0 a 100 no índice de transparência. Embora represente uma pequena melhora em relação à nota de 8,15 registrada em 2024, o resultado ainda está muito distante do nível considerado mínimo para garantir fiscalização adequada sobre um dos maiores pacotes de investimento público da história recente do país. A pontuação foi calculada a partir da análise de 99 indicadores que cobrem todo o ciclo de obras públicas, desde o planejamento até a entrega dos empreendimentos. O resultado expõe um quadro que especialistas classificam como opacidade estrutural na divulgação de informações do programa. A dimensão do problema aparece quando se observa a quantidade de projetos sem informações detalhadas. A última atualização oficial do novo PAC, divulgada em dezembro de 2024, lista 23.059 obras em andamento ou planejadas. Entretanto, apenas 8.279 delas, o equivalente a 35,98%, possuem algum nível de detalhamento público. Quando se analisa o dinheiro envolvido, a transparência é ainda menor. Do total estimado de 1,3 trilhão de reais em investimentos, somente 79,5 bilhões de reais possuem dados detalhados disponíveis, o que representa apenas 6,11% do montante previsto. Na prática, significa que mais de 90% dos recursos do programa circulam com um nível mínimo de informações públicas acessíveis. Parte da dificuldade em acompanhar o programa está na fragmentação das bases de dados do governo. Para reunir as informações disponíveis, os pesquisadores tiveram que cruzar dados de 3 plataformas diferentes: o site oficial do novo PAC, o portal Obras.gov, que reúne obras federais, e o Transfere.gov, sistema que registra transferências e contratos ligados a investimentos públicos. Mesmo após o cruzamento das bases, persistem grandes vazios de informação. Em 6 das 9 dimensões avaliadas, o estudo afirma que nenhum documento ou dado foi encontrado. As lacunas atingem justamente fases consideradas críticas para a integridade das obras públicas, incluindo planejamento inicial dos projetos, análises preliminares de viabilidade, avaliação de riscos socioambientais, consultas a comunidades tradicionais, registros de participação social e informações sobre entrega e conclusão das obras. Também não há divulgação consistente de editais de licitação, contratos, estudos técnicos e documentos de licenciamento ambiental. Outro problema identificado é a falta de atualização clara das informações. Em muitos casos, não é possível saber quando os dados foram revisados ou se ainda refletem a situação atual das obras. Para Túlio de Oliveira, analista de Integridade e Governança Pública da Transparência Internacional Brasil e autor do estudo, a ausência de transparência em programas dessa escala representa um risco concreto. Segundo ele, quando se fala em obras públicas, a transparência é indispensável. Ela ajuda no combate à corrupção, melhora o uso do dinheiro público e permite que a sociedade acompanhe o que está sendo feito com os recursos dos contribuintes. O estudo também investigou especificamente um dos eixos mais estratégicos do novo PAC, transição energética e segurança, área que concentra 466,7 bilhões de reais em investimentos, ou 35,99% de todo o programa. Nesse segmento estão 908 empreendimentos ligados à geração de energia e segurança energética. Mesmo assim, boa parte deles não possui documentação pública suficiente para acompanhamento.
Entre as falhas identificadas estão a ausência de cronogramas de execução, falta de estudos de viabilidade técnica, inexistência de relatórios ambientais disponíveis e indisponibilidade de editais e contratos de licitação. Em alguns casos analisados, nem mesmo o valor total dos investimentos aparece nos sistemas oficiais. O relatório destaca 2 exemplos emblemáticos. No caso da usina nuclear de Angra 1, que prevê investimento de 1,8 bilhão de reais, não foram encontrados registros públicos sobre licenciamento ambiental, impactos ambientais ou estudos técnicos de viabilidade. Já na usina termoelétrica de Manaus, obra orçada em 351 milhões de reais e atualmente em construção, faltam informações sobre impactos ambientais, medidas compensatórias ou ações de mitigação. A falta de transparência nesse setor ganha peso adicional diante do debate global sobre transição energética e das discussões internacionais sobre clima realizadas recentemente no país. Especialistas em governança pública apontam que grandes programas de infraestrutura historicamente concentram maior risco de corrupção, atrasos e aumento de custos. A ausência de dados públicos dificulta a atuação de órgãos de controle, tribunais de contas, pesquisadores e jornalistas que monitoram a execução das obras. Sem acesso a documentos básicos, como contratos, estudos técnicos ou licenças ambientais, torna-se praticamente impossível verificar se projetos seguem critérios técnicos ou se há irregularidades na aplicação dos recursos. Além disso, a falta de transparência compromete a avaliação dos impactos sociais e ambientais das obras, especialmente em projetos que afetam comunidades locais ou áreas sensíveis do ponto de vista ambiental. Diante do cenário identificado, o relatório propõe 11 medidas para ampliar a transparência do novo PAC. A maior parte delas depende de ações coordenadas dentro do governo federal. Entre as recomendações estão publicação de todos os dados do programa em formato aberto e atualizado, divulgação de estudos de viabilidade técnica, ambiental e financeira, transparência sobre investimentos realizados por empresas públicas, centralização das informações em um portal único do PAC e criação de uma norma específica para a transparência na seleção e execução de projetos. Para a Transparência Internacional Brasil, a adoção dessas medidas é essencial para reduzir riscos de irregularidades e garantir que os investimentos realmente contribuam para o desenvolvimento do país. Sem avanços nesse campo, alertam especialistas, o Brasil pode repetir um problema recorrente em grandes programas de infraestrutura, bilhões investidos, mas com pouca visibilidade pública sobre como e onde o dinheiro está sendo aplicado. Acesse em portalconvênios.com o estudo completo divulgado pela Transparência Internacional. Municípios. Preenchimento do SISC foi até 20 de março. Quem não enviou pode perder recursos federais. Os gestores de assistência social dos municípios devem redobrar a atenção ao preenchimento do Sistema de Informação do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, o SISC, que voltou a ser considerado no cálculo do cofinanciamento do governo federal. De acordo com a Confederação Nacional de Municípios, a CNM, embora a portaria MDS número 1068 de 2025 esteja em processo de revogação, todos os municípios que recebem cofinanciamento federal devem registrar, atualizar e confirmar as informações no SISC, conforme previsto na portaria MDS número 134 de 2013. O não cumprimento dessa obrigação pode resultar na suspensão do repasse de recursos federais destinados ao serviço. O SISC é responsável por registrar informações sobre a execução do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, especialmente a confirmação da participação dos usuários nas atividades. Esses dados são utilizados pelo governo federal como base para o cálculo do cofinanciamento federal, tornando o correto preenchimento do sistema fundamental para a continuidade do financiamento. A CNM reforça que o preenchimento do sistema, portanto, é obrigatório e cabe ao gestor municipal da assistência social garantir o envio das informações. Segundo a entidade, os dados referentes ao primeiro trimestre de 2026 serão considerados na aferição utilizada para o cálculo do cofinanciamento federal. A Confederação alertou no início da semana que os gestores municipais não deixassem o registro das informações para o último dia do prazo, que foi na sexta-feira, 20 de março. O grande volume de acessos próximo à data limite poderia provocar instabilidade no sistema e comprometer o envio adequado dos dados. O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos atua de forma complementar ao Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias. O registro das informações no SISC contribui para o acompanhamento de famílias em situação de vulnerabilidade social, fortalecendo a atuação dos municípios no desenvolvimento de ações preventivas, no fortalecimento de vínculos familiares e comunitários e na ampliação do trabalho social com famílias.
Confira links úteis sobre o SISC, incluindo as portarias do MDS e o manual do sistema, em portalconvênios.com. Programa Agora Tem Especialistas leva carretas da saúde a 18 municípios. O Ministério da Saúde deu início na semana passada a mais uma fase do programa Agora Tem Especialistas, estratégia federal para encurtar as filas de espera no Sistema Único de Saúde. Desta vez, a ação contempla 18 municípios distribuídos por 15 estados, que passarão a contar com unidades móveis equipadas para atendimento à saúde da mulher e realização de exames de imagem. A medida amplia o acesso a serviços essenciais de prevenção, com foco na detecção precoce de doenças como o câncer de mama e o câncer do colo do útero. De acordo com o Ministério da Saúde, a ação já alcançou 138 regiões de saúde atendidas. Durante a inauguração de uma carreta em Planaltina, no Distrito Federal, em 12 de março, o ministro Alexandre Padilha celebrou a marca. Ele afirmou que as mulheres, que são a maioria usando o SUS, são uma prioridade absoluta do governo e, contando com Planaltina, o programa já ultrapassou mais de 130 regiões em todo o Brasil. Segundo Padilha, só no mês de março, espera-se chegar a 150 regiões com as carretas de saúde da mulher, as específicas para o problema de visão de oftalmologia e a carreta para tomografia. A pasta aponta ainda que as unidades móveis zeraram a fila de espera em 23 cidades, atendendo esses locais em parceria com as secretarias municipais, estaduais, hospitais filantrópicos e santas casas. O Ministério da Saúde projeta alcançar 150 carretas até o fim de 2026. Atualmente, o Agora Tem Especialistas conta com 52 unidades móveis em operação, 35 de saúde da mulher, 10 de exames de imagem e 7 de oftalmologia. Além dessa iniciativa, o programa realiza multirões, amplia os horários de atendimento e firma parcerias com hospitais privados e filantrópicos. Confira em portalconvênios.com a lista dos 18 municípios contemplados na nova fase. Câmara aprova PLP que prevê plebiscito para resolver conflitos territoriais entre municípios. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei complementar PLP 6 de 2024, que regulamenta um trecho da Constituição Federal relacionado à solução de conflitos territoriais entre municípios. A proposta segue agora para análise do Senado e pode impactar diretamente milhares de brasileiros que vivem em áreas disputadas entre cidades. O texto de autoria do deputado Rafael Simões, do União de Minas Gerais, estabelece regras claras para resolver disputas territoriais, especialmente em casos em que moradores desejam que determinada região passe a integrar o município vizinho. A principal medida prevista é a realização de um plebiscito que deverá ocorrer preferencialmente junto às eleições, permitindo que a população diretamente afetada decida sobre a mudança. No entanto, o projeto define limites importantes. A mudança só poderá ocorrer entre municípios do mesmo estado, não será permitida a criação de novos municípios a partir do desmembramento e o resultado do plebiscito deverá ser aprovado pela Assembleia Legislativa Estadual. O relator do projeto no plenário, deputado Tiago de João, do PP de Sergipe, destacou que a proposta atende a uma determinação constitucional e deve trazer mais segurança jurídica para os municípios. Ao votar a proposição, a Câmara vai finalmente cumprir parte do que determinou a nossa Constituição no que diz respeito à criação de um procedimento simplificado para resolver uma série de disputas territoriais e trazer tranquilidade e segurança jurídica. Em diversos estados do nosso país, inúmeros municípios travam infindáveis batalhas na justiça pela definição correta dos seus limites, afetando a vida, o trabalho e a identidade de centenas de milhares de brasileiros. Atualmente, muitos desses conflitos são resolvidos na justiça, o que pode levar anos e gerar incertezas para moradores, empresas e administrações locais. O deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, relator da proposta na Comissão de Constituição e Justiça, explicou como será a aplicação prática da medida. O projeto aprovado vai resolver problemas de centenas de municípios que têm territórios que são juntos e que não tem quem é o dono do território. Isso vai ter que ser feito plebiscito. A legislação pelas Assembleias Legislativas, o poder está nas Assembleias Legislativas, a Assembleia Legislativa é que vai marcar a data do plebiscito. O plebiscito será organizado pelos tribunais regionais e ocorrerá nos 2 municípios onde tem o problema do conflito territorial. Segundo o texto, portanto, caberá às Assembleias Legislativas autorizar e convocar o plebiscito, enquanto os tribunais regionais eleitorais serão responsáveis pela organização da consulta. A aprovação do PLP 6 de 2024 pode representar uma mudança significativa na forma como disputas territoriais são tratadas no Brasil. Ao transferir a decisão para a população local, o projeto busca reduzir judicializações e acelerar soluções.
Especialistas apontam que a medida pode beneficiar principalmente regiões onde há indefinição de limites há décadas, afetando a arrecadação de impostos, prestação de serviços públicos e identidade dos moradores. Após a aprovação na Câmara, o projeto segue para o Senado Federal. Caso seja aprovado sem alterações, o texto será encaminhado para a sanção presidencial. Se virar lei, o Brasil passará a contar com um mecanismo mais direto e participativo para resolver conflitos territoriais entre municípios, colocando a decisão nas mãos dos cidadãos afetados. FPM. Municípios partilharam 1,3 bilhão de reais em 20 de março. 26 prefeituras estavam bloqueadas. A segunda parcela de março do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, foi paga pela União na sexta-feira, 20 de março. No entanto, nem todas as cidades estavam habilitadas a receber o repasse. De acordo com dados do CIAF, até a terça-feira, dia 17, 26 municípios estavam impedidos de receber essa transferência. A maioria dos entes bloqueados está localizada na região Nordeste, que concentra 13 cidades nessa condição. Entre elas estão Messias, em Alagoas, Mulungu, no Ceará, Guimarães, no Maranhão e Seridó, na Paraíba. Entre os estados, o destaque é o Rio de Janeiro, com 4 municípios impossibilitados de receber recursos do FPM: Resende, Rio das Flores, Seropédica e Silva Jardim. A lista completa dos municípios bloqueados você confere em portalconvênios.com. Vale destacar que os bloqueios são temporários. Assim que os municípios regularizam as pendências, os repasses do FPM são retomados, garantindo recursos essenciais para áreas como saúde, educação, infraestrutura e pagamento de pessoal. O especialista em orçamento público César Lima orienta os gestores locais a regularizarem a situação o quanto antes para garantir o recebimento desses valores. Eles têm que, inicialmente, procurar saber o motivo do bloqueio dos valores do FPM, que pode ser pendências previdenciárias, não honrar dívidas cujas a União é fiadora, ou mesmo não ter entregue um dos relatórios que a Lei de Responsabilidade Fiscal exige, que é o relatório de regularidade de execução orçamentária, o relatório de execução fiscal. De acordo com o Tesouro Nacional, os bloqueios podem ocorrer por diferentes razões, como a ausência de pagamento da contribuição ao PASEP, dívidas com o INSS, débitos inscritos na dívida ativa pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ou falta de prestação de contas no Sistema de Informações sobre Orçamento Público em Saúde, o CIOPS. O CIAF, sistema que consolida informações orçamentárias e financeiras da União, registra essas pendências e impede o recebimento de transferências até que o município regularize sua situação. Ao todo, neste segundo decêndio de março, os municípios partilharam 1,3 bilhão de reais. No mesmo período do ano passado, o repasse foi de aproximadamente 1,2 bilhão. Neste ciclo, os municípios do estado de São Paulo receberam a maior fatia, cerca de 169 milhões de reais. Na outra ponta, os municípios de Roraima receberam um menor montante, de aproximadamente 1 milhão de reais. Banco Master, relator da CPMI, enviou emendas à Igreja Lagoinha ligada a Daniel Vorcaro. Um dos escândalos históricos da política brasileira começa a se desenhar em Brasília, envolvendo dinheiro público, uma das maiores igrejas evangélicas do país e o Banco Master de Daniel Vorcaro, investigado por suspeitas de fraudes bilionárias. No centro dessa trama está o relator da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a CPMI do INSS, o senador Carlos Viana do Podemos de Minas Gerais, agora pressionado a explicar repasses milionários que levantaram suspeitas em cadeia. O caso gira em torno do envio de aproximadamente 3,6 milhões de reais em emendas parlamentares para uma fundação ligada à influente Igreja Batista da Lagoinha. O que inicialmente parecia apenas mais um investimento em projetos sociais, rapidamente se transformou em um foco de tensão no Congresso Nacional. A razão, conexões inesperadas começaram a emergir e elas levam diretamente ao polêmico Banco Master, alvo de investigações que apuram movimentações financeiras suspeitas de grande escala. A sequência dos fatos levanta dúvidas difíceis de ignorar. Os repasses ocorreram ao longo de anos, com valores expressivos destinados à Fundação Oasis, braço social da igreja. Oficialmente, o dinheiro teria sido usado em ações sociais. Nos bastidores, porém, cresce a pressão por respostas mais detalhadas. Quem de fato operou esses recursos? Quem se beneficiou? E até onde vai a rede de relações por trás desses repasses? O ponto de virada veio com a revelação de ligações entre integrantes da igreja e pessoas próximas ao núcleo investigado no escândalo financeiro. Um ex-pastor da instituição, apontado como figura relevante nas apurações, possui vínculos familiares diretos com o proprietário do banco sob investigação.
A coincidência para críticos é difícil de aceitar como mero acaso. Embora não haja comprovação de desvio direto dos recursos públicos, o encadeamento de relações levantou uma suspeita incômoda. Estaria se formando um ambiente onde política, religião e interesses financeiros se cruzam de maneira opaca? A situação se torna ainda mais delicada pelo papel ocupado pelo próprio senador. Em posição estratégica no Congresso, ele atua em investigações que podem tangenciar o mesmo universo de atores agora sob suspeita. O resultado é uma pergunta que ganha força nos bastidores de Brasília. Há conflitos de interesse? A repercussão foi imediata. O ministro do STF, Flávio Dino, entrou em cena e determinou que o senador apresente explicações formais. A exigência inclui detalhamento completo sobre o destino do dinheiro, os critérios de escolha da entidade beneficiada e os mecanismos de fiscalização utilizados. A decisão do STF elevou o caso a outro patamar. O que antes era uma polêmica política agora se transforma em um episódio com potencial de repercussão institucional ampla. Outro elemento que alimenta a controvérsia é o uso das chamadas emendas PIX. Esse tipo de transferência, embora legal, é frequentemente criticado por permitir repasses rápidos com menor nível de transparência imediata. Para especialistas, isso abre espaço para questionamentos sobre rastreabilidade e controle. Na tentativa de conter a crise, o senador afirma que todos os repasses seguiram a lei e foram devidamente fiscalizados. Sustenta ainda que não possui qualquer relação com os investigados no escândalo financeiro do Banco Master e que os recursos foram aplicados em projetos legítimos. Mas mesmo com as negativas, o desgaste já está instalado. Nos corredores do poder, o caso é tratado como uma possível bomba política em expansão. Parlamentares da oposição pressionam por investigações mais profundas, enquanto cresce a cobrança pública por transparência total. Sem provas conclusivas de irregularidade até o momento, o episódio permanece em aberto. Ainda assim, a combinação de dinheiro público, instituições religiosas influentes e conexões com um escândalo financeiro de grandes proporções criou um cenário explosivo. A crise pode estar apenas começando e, se novas informações vierem à tona, o que hoje é tratado como suspeita pode se transformar em um dos capítulos mais delicados da política recente no país. Você ouviu mais um podcast do Portal de Convênios, te atualizando sobre projetos, prazos e ações em administração pública. Continue se informando em nosso site portalconvenios.com. Até a próxima!